Olá pessoal, estamos de volta na nossa continuidade desse programa de formação de liderança jovem, Chamados para Liderar. Espero que você esteja aproveitando bem os conteúdos aqui do curso, tá bom? Olha só, nessa aula especificamente, eu vou falar de uma forma muito objetiva sobre algumas questões que eu entendo como imprescindíveis, que todo líder de adolescentes, todo líder de jovens precisa saber. Então vamos lá. E o primeiro ponto que eu quero destacar é esse: não se preocupe com quantidade, não deixe que os números impressionem você. Até porque um grande número de seguidores não significa necessariamente que você é um bom líder. Pensa, por exemplo, em Hitler, foi seguido por milhões. Jesus só tinha uma equipe de 12. E diante da cultura de hoje, que exalta tanto essa questão dos números, o ministério de Jesus poderia ser considerado fraco, entre aspas. Mas esses 12 homens foram capazes de, inspirados pela visão de um líder, do Mestre, de Cristo, mudar a história da humanidade. Portanto, não se inferiorize por achar que você lidera aí um pequeno grupo de pessoas na sua igreja. Procure em Deus, obviamente, estratégias para o crescimento, para a consolidação do seu grupo, para a multiplicação, mas ame seu grupo, independentemente do tamanho dele, tá bom? Não acho que você é menor porque você lidera um pequeno grupo e um outro líder lidera um grupo bem maior aí na sua cidade. Não tente melhorar o evangelho. Esse realmente é um dos erros mais comuns que eu já vi. Eu lembro que certa vez um líder perguntou para mim assim, disse: pastor, o que eu devo pregar no meu grupo de jovens? E eu disse para ele: simples, pregue o evangelho. Eu lembro que ele ficou assim meio desconcertado, me disse: tudo bem, pastor, eu sei, mas é porque eu queria falar assim algo diferente com os meus jovens, uma coisa mais moderna, algo que atraísse a atenção deles. Gente, nós não podemos querer melhorar o evangelho. O evangelho é suficiente. Você não precisa trocar o evangelho por coisas mais atuais, simplesmente para querer envolver os seus jovens na igreja. Não é assim que funciona. Grava o que eu vou te dizer. O que vai, na verdade, sustentar os jovens, os adolescentes que você lidera diante de situações difíceis na vida, não são suas experiências pessoais, não são as dicas que você vai dar para eles sobre namoro, ou sobre tendências de alguma coisa. A única coisa que realmente vai sustentar os seus jovens será o evangelho, tá bom? Grave bem isso. Não acho que seu ministério é a sua plataforma. Essa é uma dica muito importante para você. Entenda uma coisa: as reuniões, os cultos, os congressos de mocidade, eles não podem ser vistos como seu centro de treinamento, nem seu trampolim para que Deus possa, de repente, te levar ao sucesso. Ele não é a plataforma para que você venha se mostrar ao mundo. Se você tem esse conceito, desculpa, você pode estar num lugar errado. Talvez o seu rosto nunca seja reconhecido nacionalmente, talvez muita gente nem saiba sobre você, você permaneça uma pessoa anônima, porque talvez esse lugar onde você está foi onde Deus te colocou, plantou o seu ministério, e esse provavelmente, talvez, quem sabe, seja o lugar onde Deus quer que você floresça. Então ame seu ministério, ame seus jovens, ame o lugar onde Deus te colocou para servir, faça isso de coração, floresça, se necessário, morra aí nesse lugar. Nem todo mundo vai ficar famoso, vai ser um pregador ou um cantor de renome, vai ser um escritor best-seller de livros sobre liderança. E se Deus, obviamente, tiver o propósito de fazer o seu nome conhecido, de você se tornar um grande cantor, um grande pregador, fica tranquilo, sirva e no tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida. Faça discípulos, esse é o mandamento de Jesus. E fazer discípulos tem mais a ver com a sua vida do que com suas palavras. Então assim, a dica é: sai com seus jovens, coma com eles, aprenda com eles e dessa forma eu entendo que eles vão aprender com você. Fazer discípulos, gente, não é algo que se faz da noite para o dia, tá? Isso leva anos, custa lágrimas, custa tempo, recursos financeiros. Você não pode se contentar apenas em vir à reunião, aos cultos de jovens para pregar e depois simplesmente ir embora, não. O que você diz no altar deve ser apenas a ponta do iceberg sobre o que você vai falar com os seus liderados, sejam adolescentes ou sejam jovens, fora do ambiente do culto. Como é que você vai discipular eles no dia a dia? Você, por exemplo, percebeu que um jovem, que um adolescente não está indo nos cultos? Vá atrás dele, mande uma mensagem, ligue para ele, saiba o que
possa estar acontecendo com aquele liderado. De repente, ele está passando por um processo depressivo e você nem sabe por quê. Muitas vezes o líder está tão envolvido com a correria dos eventos que ele se esquece de se preocupar com aquilo que mais é importante, né? Que é realmente a vida dos seus liderados. Então, preste atenção nisso. Leia muito. Se você quer marcar uma geração, a Bíblia, primeiramente, deve marcar o seu coração. Então, leia a Bíblia. Além da Bíblia, leia outros livros, leia matérias interessantes na internet, leia, aproxime-se de pessoas que leem, aprendam com elas e sempre que puder, invista em livros. A leitura ela é muito importante para o líder de jovem cristão por vários motivos. Primeiramente, a leitura permite, por exemplo, que o líder se aprofunde em assuntos relacionados tanto à fé, à teologia, à espiritualidade cristã, entre outros assuntos. Isso vai te dar uma base sólida de conhecimento e de entendimento, inclusive permitindo que, através dessa leitura, você possa guiar melhor os seus jovens com embasamento. Além disso, a leitura também é uma forma de te manter atualizado sobre as mais diferentes questões e os desafios, né, que os adolescentes, que os jovens enfrentam dia após dia. Ela proporciona insights, perspectivas e também ferramentas para você lidar com situações específicas e ajudar os seus liderados a crescerem na fé. A leitura, gente, também ela amplia a visão de mundo do líder. Ela expõe, por exemplo, a diferentes culturas, pensamentos, opiniões, ajuda o líder a desenvolver empatia, a compreender melhor as pessoas para lidar com a diversidade existente dentro desse grupo de jovens que você tem. Então, assim, são muitos motivos. A leitura é uma forma de crescimento pessoal, crescimento espiritual. Ela nutre a mente e o coração do líder, fornece inspiração, encoraja, traz sabedoria para o líder. E isso, em suma, ajuda o líder a se manter motivado e fortalecido em sua própria jornada espiritual, o que a gente sabe que é essencial para liderar os jovens de hoje, né? Então, muitos motivos, é uma forma de você se conectar com Deus e a Bíblia, é claro, deve fazer parte primeiramente da sua vida, né? Tendo como base de fé a regra da sua vida e através da leitura você vai buscar a orientação em Deus com sabedoria. Tudo isso contribui para que o líder seja mais efetivo na missão de guiar e de ensinar os jovens na fé cristã. Portanto, a dica é essa, leia e leia bastante. A dica 6 é essa, não procure entretenimento. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com o fato de que os cultos dos jovens, eles devem ser cultos divertidos, diferentes. E assim, eu até entendo você quando pensa em querer de repente atrair os jovens para a sua igreja. Isso é importante. Mas a verdade é que os nossos liderados, eles não precisam de entretenimento. Se precisassem, eles procuravam outro tipo de ambiente, não na igreja. Eles iam para um shopping, para um parque. Eles não iam para a igreja. O entretenimento ele é perigoso, porque ele pode até ter o poder de atrair as massas, mas lembra de que tudo que nós estamos fazendo é ajudar muitos jovens a construir sua casa na areia. Fazendo dessa forma, né? Isso não pode acontecer. Você pode até fazer coisas novas, sem perder a essência do evangelho, tá? Tem igrejas que, infelizmente, desculpa eu falar isso, você vai, mas parece uma boate. As músicas trocam lá sua letra, colocam o nome de Jesus no meio para dizer que é música gospel, que é música evangélica, mas quem olha de fora, tirando a questão da letra, pensa que é uma cópia do mundo, né? E o evangelho é renúncia. Renúncia não significa ser careta, ser quadrado, mas tem um preço. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, não se conformem com esse mundo, mas não se amoldem ao padrão desse mundo. Não queiram ser parecidos com o mundo para ser aceitos por ele, mas sejam transformados pelo poder da vossa mentalidade, do vosso entendimento, né? Isso fala de uma metanoia, né? De uma mudança de mentalidade, de transformar um ser em outro ser, ou seja, tem que ter uma mudança de natureza. E aí tem uma história que eu conto, imagina só você pega um porquinho, dá um banho nele, passa um perfume, coloca ali um laço, esse porquinho vai ficar bonitinho, cheiroso, mas na primeira oportunidade que ele tiver, para onde é que ele vai? Ele vai para a lama, porque essa é a natureza do porco. Então, pensando assim, se o jovem não for confrontado pela palavra, na primeira oportunidade que ele tiver, a natureza velha fala mais alto e ele volta a fazer as mesmas coisas de quando ele estava no mundo. Então, assim, mudança de natureza não é querer pecar e não poder. Mudança de natureza é poder pecar e não querer.
Todo líder precisa de um mentor. Você precisa ter um mentor, uma pessoa em que você possa confiar, abrir o seu coração, alguém com quem você possa aprender, queira também seguir os seus passos. E um detalhe, um mentor não precisa ser necessariamente um pastor, tá? Um mentor é alguém próximo a você, uma pessoa que inspire você e que você saiba que pode se abrir com essa pessoa e ela vai, de alguma forma, ter sempre bons conselhos para te dar. Olha para a Bíblia, Josué, Eliseu, Timóteo, os 12 apóstolos, todos eles tinham uma coisa em comum. Todos eles tinham um mentor, um professor, ou seja, um líder. Alguém que mostrou a eles o caminho, que guiou eles em seus primeiros passos, que sabia para onde cada um deles estava indo e o que realmente podia se esperar deles. Então assim, se eles precisavam de um mentor, acredite em mim, você também precisa. Procure alguém em que você possa se reportar, alguém que saiba sobre sua vida como realmente ela é, sobre os seus dilemas pessoais, familiares, alguém com que você possa se sentar, ouvir, aprender, alguém que leva inclusive seu relacionamento com Jesus a todos os níveis e áreas de sua vida, tá bom? Alguém que quando inclusive tiver que lhe repreender, ele vai fazer isso, e vai fazer sem medo de você ficar aí chateadinho. De repente, enquanto eu estou falando, se você ainda não passou na sua mente quem é o seu mentor, então para um pouquinho, pensa sobre isso, antes de continuar seu ministério, procure um mentor, alguém para te ajudar a crescer. Gente, um professor de matemática estuda o quê? Matemática. Professor de inglês estuda o quê? Inglês. Alguém que constrói edifícios estuda engenharia. Um cientista político estuda o quê? Ciência política. Por que a gente tem que acreditar, então, que quem ensina a Bíblia não deve estudá-la? Então, se você quer ensinar bem, você deve saber muito bem o que você ensina. E existem várias razões pelas quais um líder de jovens, um líder de adolescentes, ele deve estudar teologia. Eu vou colocar aqui algumas questões para você. Primeiro, a fundamentação bíblica, né? O estudo da teologia permite ao líder basear suas ações e ensinamentos nas verdades das Escrituras Sagradas. Isso ajuda, por exemplo, a evitar interpretações equivocadas ou ensinamentos errôneos que possam levar os seus liderados, jovens, adolescentes, ao entendimento distorcido da fé. Também outra questão é a credibilidade, né? Porque os jovens estão em constante busca por autenticidade e líderes que possam fornecer respostas sólidas às suas perguntas e dúvidas. Todos os dias você sabe que o jovem está lá cheio de muitas questões, de muitas situações, e você tem que estar preparado. E o estudo da teologia dá ao líder o quê? A capacidade de fornecer uma base sólida para suas respostas e orientações, o que ajuda a construir credibilidade e confiança. A questão do discernimento também, o estudo da teologia ele capacita o líder a discernir entre o que é verdade, o que é falsidade, entre ensinamentos sólidos, entre enganos. Isso é particularmente importante no contexto atual, onde há muitas influências culturais e ideologias contrárias aos ensinamentos cristãos. Tem uma outra questão que eu poderia destacar, que é a questão do desenvolvimento pessoal, porque o estudo da teologia é uma jornada de crescimento espiritual e conhecimento. Então, ao se aprofundar nos estudos da teologia, o líder ele não apenas se equipa para ensinar e orientar os jovens, mas também ele fortalece sua própria fé e o seu relacionamento com Deus. Ele traz aos seus jovens respostas adequadas. Os jovens eles têm muitas perguntas, como eu disse, sobre fé, sobre questões teológicas complexas. E um líder que estuda teologia, ele tem uma compreensão mais profunda e uma capacidade maior de responder adequadamente a essas questões, tá bom? Então assim, estude teologia, isso é muito importante para você ter um embasamento maior para os seus jovens. Alguém um dia, certa vez, disse para mim assim: pastor, se no seu grupo de amigos você é o que mais sabe, você pode estar no grupo errado. Qual a ideia disso? Procure pessoas com quem você possa aprender. Fique perto de pessoas que têm, inclusive, mais anos do que você no ministério. A ideia é que você se sente com seus pastores, ouça as histórias deles, os testemunhos de vida, esteja interessado em saber o que eles fizeram e como fizeram. E tem muitas razões que eu poderia destacar aqui, pelas quais é importante estar perto de pessoas que sabem mais do que a gente. Uma delas é o aprendizado. Quando nós estamos perto de pessoas que sabem mais do que a gente, em determinadas áreas da nossa vida, nós temos o quê?
a oportunidade de aprender com as experiências dessas pessoas e conhecimentos também. Isso pode, inclusive, nos ajudar a expandir os nossos próprios horizontes e adquirir habilidades e informações. Crescimento pessoal, né? Estar cercado de pessoas que são mais experientes ou têm mais conhecimentos do que nós, elas também nos ajudam a nos desafiar a sair da zona do conforto e assim também buscar o crescimento pessoal cada dia. Pessoas mais capacitadas podem nos incentivar a buscar novos desafios, como eu disse, sair da zona do conforto e nos esforçarmos para alcançar um nível ainda mais elevado de habilidades e de conhecimento. Também pode te trazer aí um network, né? Estar perto de pessoas dessa forma pode te ajudar a proporcionar ter pessoas num ciclo maior de amizade, amizades valiosas. Essas conexões podem, inclusive, nos abrir portas para novas oportunidades, para mentorias, colaborações em projetos. Então, tudo isso é importante, né? Interagir com pessoas assim pode te trazer coisas grandiosas para o seu ministério, te proporcionando uma visão ainda mais ampla do mundo. Ao ouvirmos diferentes perspectivas e pontos de vista, nós podemos desenvolver empatia, aprender a pensar de forma mais aberta e expandir aí a nossa compreensão sobre uma variedade de assuntos. Tá bom? Então, fica essa dica para você. Querido líder, não diga para os seus liderados como fazer as coisas. Mostre a eles como as coisas devem ser feitas. Seja pontual em seu trabalho, seja responsável em sua casa, se esforce em seus estudos. Seja você, primeiramente, a pessoa que você espera que os seus liderados, seus jovens, seus adolescentes sejam. Você quer que seus jovens, seus liderados cheguem cedo no culto? Então seja o primeiro a chegar. Você quer que eles leiam a Bíblia? Seja o primeiro a ler. Dê o exemplo. Você quer que eles amem o próximo? Então, demonstre esse amor com as demais pessoas também, né? Fazendo boas ações. E tem muitas razões pelas quais um líder deve viver o que prega. A questão da credibilidade, por exemplo, quando um líder vive os valores e os princípios que ele prega, naturalmente ele vai ganhar credibilidade e confiança das pessoas que ele lidera. Os seus jovens, os seus adolescentes são mais propensos a seguir alguém que pratica o que ensina. Um líder que vive o que prega, ele se torna uma fonte de inspiração para as outras pessoas. A conduta dele, o comportamento dele serve o quê? Como exemplo e motiva os seus liderados a também agirem da mesma forma. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui com essas dicas. Deus abençoe você e até a próxima aula.